igreja estava tendo como se fosse um culto de libertação. Algumas pessoas iam ali à frente, né? E algumas já estavam ali caídas, né? Caídas. E eu ia para frente, né? Mas sabe quando você vai achando uma coisa meio suspeita, né? Ia, né? E quando eu olhava para aquele irmão que está ali na frente, eu acredito que seja um pastor que estava dirigindo aquele trabalho, eu vejo nele o espírito do engano. Eu vejo nele o espírito do engano, né? E quando ele vê que eu consigo vê-lo, enxergá-lo, ele vem na minha direção, me pega pelo pescoço, né? De uma maneira bem aperta de um jeito bem forte, com uma só mão ele aperta o meu pescoço com uma só mão e me joga no chão, né? As pessoas que estão na igreja, acham que eu caí ali como se fosse possesso, mas desde que eu caí ali desmaiado, né? Porque quando eu bato a cabeça no chão eu simplesmente apago e não sei mais nada o que aconteceu. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Amém. Quero deixar registrado um sonho e uma visão que tive, estar compartilhando com a igreja amada de Jesus Cristo, né? O sonho foi assim: íamos visitar uma determinada igreja. Quando chegava nessa igreja, estava tendo como se fosse um culto de libertação, pessoas ali à frente, né? Algumas pessoas ali caídas, né? E na minha Bíblia tem anotado aqui, né? Alguns dos irmãos que acompanham já sabem, né? Tem anotado aqui nas primeiras folhas aqui tem anotado buscar com zelo, né? E o dom que tem aqui é discernimento de espíritos, visão, revelação, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, unção, graça, virtude, demonstração do espírito e poder. Então, é algo que buscamos da parte do Senhor e que praticamente clamamos todos os dias: sabedoria, conhecimento, os dons, né? E eu sugiro até você que está aí do outro lado buscar também esse dom de discernimento de espíritos, onde com esse dom muitos pensam que é só para expulsar demônios, mas não. O dom de discernimento de espírito, você tem o discernimento de saber quando aquela ação é humana, demoníaca ou quando ela vem de Deus, né? Então é um dom que a igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa buscar. 2021 você tem que buscar. Eu sugiro a todos, né? Sugiro a todos buscar. Ah, mas eu queria outro, mas peça esse também. Senhor, me dá o discernimento, né? Muitas coisas que vêm ali, que a gente vê ali na frente, coisas que não condiz com a palavra de Deus, e só através com o dom de discernimento de espírito você vê claramente aquelas ações. Olha só o que diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, que a gente escuta por aí, de mensagens que aparentemente vêm de Deus, mas são vãs palavras, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe,
mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, nesse sonho íamos visitar uma determinada congregação, né? E ali na frente já estava tendo como se fosse um culto de libertação. Algumas pessoas iam ali à frente, né? E algumas já estavam ali caídas, né? Caídas. E eu ia para frente, né? Mas sabe quando você vai achando uma coisa meio suspeita, né? Então eu ia, isso eu tô falando no sonho, né? Ia, né? E quando eu olhava para aquele irmão que está ali na frente, eu acredito que seja um pastor que estava dirigindo aquele trabalho, eu vejo nele o espírito do engano. Eu vejo nele o espírito do engano, né? E quando ele vê que eu consigo vê-lo, enxergá-lo, ele vem na minha direção, me pega pelo pescoço, né? De uma maneira bem aperta de um jeito bem forte, com uma só mão ele aperta o meu pescoço com uma só mão e me joga no chão, né? As pessoas que estão na igreja acham que eu caí ali como se fosse possesso, mas desde que eu caí ali desmaiado, né? Porque quando eu bato a cabeça no chão eu simplesmente apago e não sei mais nada o que aconteceu. Pois bem, fiquei sem entender parte desse sonho, fiquei orando nas madrugadas, clamando ao Senhor, pedindo discernimento desse sonho, se seria simplesmente um sonho ou se realmente seria algo que o Senhor esteja querendo falar comigo, né? E o Senhor falou da seguinte forma: lembra o que Jesus falou, que esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração, né? Todos os dias praticamente fazemos a consagração, mas não está daquela forma como antes, um jejum intenso, um jejum mais prolongado, né? E como se Deus estivesse permitindo assim: aquilo que vocês tanto pedem, eu vou permitir que vocês vejam, porém se vocês estiverem despreparados, vai acontecer isso. Esteja preparado, desperta tu que dorme. Castas de demônios não saem senão com jejum e oração, né? Como se Deus quisesse, volta às velhas práticas, como você fazia antes, né? O jejum mais intenso, o jejum mais prolongado, como fazia antes. Lembra que eu falei que eu acreditava que quem estava ali na frente seria um pastor? Porque em seguida, né, eu tive a visão, não no mesmo dia, foi em outro dia, durante a madrugada, depois do culto, né, tive a visão de um pastor conhecido, não vou citar aqui nomes, né, porque temos aqui orar pelas pessoas e não condenar as almas. Porém, também a palavra de Deus nos alerta para termos cuidados com aqueles que se dizem crentes no meio dos cristãos, né? E Paulo nos alerta: apartai-vos dessas pessoas, porém não tê-los como inimigo. Então, não vou aqui citar nome para as pessoas que ainda não conhecem essa passagem, não conhecem profundamente a palavra de Deus, não criar uma certa raiva dessa pessoa, porque o objetivo aqui não é condenar as almas, e sim orar por elas, né, para que elas venham se consertar, não se esquecendo de que um dia fomos nós, né, éramos em outro tempo, vivíamos conforme o curso desse mundo. Então, porém, em uma determinada madrugada, né, depois do culto que fazemos aqui em casa, eu chamo o culto domiciliar, né, depois, ao deitar, eu vi claramente Satanás, né? Lembra daquela bruxa, de um demônio parecido com aquele, só que de uma forma um pouco mais feia do que aquele desenho. A gente vê aquela bruxinha ali, né? No desenho não dá nem medo. Então era daquela forma ali, o diabo aqui do meu lado. E o meu corpo estava todo arrupiado, sentindo a presença do Espírito Santo, como quem diz assim: esse aqui você não toca. E ele aqui claramente do meu lado, e eu falei essas mesmas palavras aqui: não é possível, como é que pode o diabo estar aqui do meu lado, né? Em seguida, eu estou todo arrupiado, lembrando disso, né? Em seguida, lembrando, isso aqui que eu estou falando é a visão, né? E anteriormente o que eu falei foi o sonho, tá?
Então, em seguida, quando eu olhei aqui para a parte aqui da frente, aqui, a cama é de frente para ali, né? Que eu olhei assim no teto, um demônio feio, gigante, vermelhão, grandão, do tamanho da parede toda, grandãozão, enorme, feio, careca, os olhosão de fogo, aquele demônio assim feio mesmo, vermelho. E em seguida vi esse determinado pastor que conhecemos, ele chegava perto de nós, né? E a gente ficava até feliz, né? Ficava feliz porque saía aquelas imagens feias ali e ele se aproximava de nós. Nossa, finalmente algo bom, né? Algo bom, uma pessoa que a gente conhece. E quando ele ia chegando perto, com aquele sorriso, ia chegando perto, feliz, e dentro da boca dele saía um demônio horrível e ele se transfigurava. Então, esse sonho e esta visão eu quero deixar aqui, né, registrado, porque teve coisas que o Senhor falou através de visões e através de sonhos que aconteceram e que eu não registrei, mas se Jesus permitir, se Jesus deixar, né, iremos estar gravando, contando essa experiência que aconteceu, né, de um sonho que aconteceu, que Deus mostrava uma mulher caindo, endemoniada, e os detalhes, se o Senhor permitir, a gente vai contar. E esse sonho aconteceu, né? Esse sonho aconteceu da gente orar nessa pessoa. Então, a gente só faz aqui as coisas direcionadas pelo Espírito Santo. Não quero aqui estar postando nada que venha de mim, nada que, eu estou com vontade de postar isso, estou com vontade de fazer isso. Não. Tudo é debaixo de oração, debaixo da vontade do Senhor. Senhor, faço isso, Senhor, faço isso, tudo o que Deus coloca no nosso coração para fazermos. Amém? Então, fica aqui registrado esse sonho e essa visão, né? E um alerta, né? Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Você que não jejuava, você que não orava mais, todos os dias, irmão. Eu costumo dizer que se eu e minha esposa, né? Acho que foi esses dias a minha mãe estava aqui falando a respeito do culto domingo, e eu falei, né? Que se estivéssemos esperando somente pelos cultos de domingo, estaríamos mortos. Você que não sabe, as igrejas passaram aí, sei lá quanto tempo fechada, mais de ano, as igrejas fechadas, e depois veio esse negócio aí dos cultos online, né? Dos cultos online. Então, meu irmão, que você não venha esperar somente pelos cultos de domingo. Em nome de Jesus, pega o seu marido, pegue a sua esposa, pegue o seu filho, pegue a sua filha e faça aí o culto domiciliar. Faça aí o culto domiciliar. Eu e minha esposa, para honra e glória do Senhor, já adotamos isso, já tem anos já que a gente já não é. No começo, não vou mentir para você, no começo, irmão, foi difícil, né? Fazer aquilo ali que a gente não é acostumado a fazer todos os dias. Fazer o culto. Irmão, irmão, não sei pregar. Você não vai pregar, irmão. Faça a leitura da palavra de Deus. Louve o Senhor, louve os hinos da harpa e tire a palavra. Pronto, faça uma oração e, Senhor, esse culto aqui é para o Senhor, né? Vai cultuar o Senhor, sim, porque Jesus disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. Tira isso da sua cabeça, que o culto ao Senhor é só ali na congregação. Não vivemos mais conforme o Velho Testamento. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus, ele mora em mim, mora em você. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, vamos cultuar ao Senhor todos os dias, irmão. Tenta aderir a essa prática, né? Para você se fortalecer, não esfriar espiritualmente, de todos os dias buscar o Senhor, de todos os dias louvar o Senhor, de todos os dias orar e fazer um culto para o Senhor. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos.